Olá pessoal, eu sou Robledo Milani e hoje eu vou conversar com você sobre Lilo e Stitch, o novo live action da Disney. Live action do Stitch? Não, né? É um misto de live action com animação, menos que o Rei Leão, né? Que é a nova versão do Rei Leão, ou o Mufasa, que aquilo ali é só animação o tempo todo, mas mais no estilo do Dumbo, que tinha o personagem principal, era feito por animação digital, mas todos os cenários e os personagens ali eram com atores reais, com cenários reais. Lilo e Stitch é a releitura do filme da Disney de 2002. Eu não sei se você lembra, porque esse filme não chegou a fazer muito sucesso no cinema lá em 2002. Mais curioso ainda, ele só foi se tornar um fenômeno no home video para as crianças. Não por causa da história ou da Lilo, por causa do Stitch. O Stitch virou um personagem dos mais carismáticos da Disney. Para quem não conhece a história, tá pegando o bonde somente agora, o Stitch é um extraterrestre, um alienígena, que foi criado em laboratório como uma máquina do caos, uma máquina de matar, um ser super violento, e ele acaba fugindo lá do espaço, e a nave dele, assim como a do Superman, cai na Terra, mais especificamente no Havaí. E é ali que ele fica amigo de uma menina chamada Lilo, que primeiro acha que ele é um cachorro estranho, né? E depois sim vai descobrindo quem ele é de fato, e os dois tornam um laço muito forte de amizade. Essa questão do laço da amizade talvez seja o ponto mais interessante do Lilo e Stitch, porque tanto na animação como agora, principalmente no longa live action, vamos chamar de live action, né? Que tá chegando aos cinemas essa semana. É um filme que fala sobre formação de famílias. Famílias alternativas, famílias circunstanciais, famílias afetivas, famílias que são baseadas principalmente no sentimento que um tem pelo outro, mais do que laços sanguíneos ou que por conveniência. A Lilo, assim como a sua irmã, são órfãs. Elas perderam os pais recentemente. A Lilo, principalmente, sente muita falta de ter alguém da idade dela, com o entendimento dela, com as noções dela para compartilhar o seu dia a dia. A irmã, que é mais velha, está tão ocupada tentando sobreviver e cuidar da irmã menor, que não tem tempo para pequena, para criança. Então, assim, as duas estão se afastando e a pequena acaba se tornando tão rebelde quanto quem? Quanto o próprio Stitch, que ela vai conhecer no caminho. E quando os dois finalmente se encontram, o Stitch demora para se perceber na Terra e entender como os seres humanos funcionam. Nesse processo, nesse tempo que ele leva, o caos ao qual ele foi pré-determinado vai se instaurar e tudo aquela situação frágil que a Lilo e a irmã estavam conseguindo manter, vai para o espaço. A irmã acaba perdendo emprego, a casa vem abaixo num ataque lá, porque é isso, né? O Stitch foge e são enviados dois outros, o seu inventor e um alien estudante de hábitos terrestres, para vir recapturá-lo. E nessa fuga, o Stitch acaba trazendo o caos para todo mundo e destruindo tudo que vem pela frente. Mas eu acho que o mais interessante, menos do que a história é até meio bobinha, é uma história de gato e rato, né? Eles estão perseguindo o Stitch está fugindo deles. Mais interessante é a história da Lilo. A Lilo é essa personagem órfã que precisa se conectar, que está atrás de um amigo, que quer buscar ter alguém que lhe apoie no dia a dia e que a olhe, a observe e a veja. Ela quer deixar de ser invisível. Acho que esse é o grande lance da Lilo. E o laço que Lilo e Stitch formam uma vez que eles estão juntos. Só que a Disney marketeou tanto o Stitch invadiu cenas de outros filmes. O Stitch virou garoto propaganda dos estúdios Disney. O Stitch foi propagandeado no Copacabana antes do show da Lady Gaga. Era impressionante como o Stitch está por todos os lados. O que sobra para Lilo? Muito pouco. Só que quando tu chega no cinema e começa a ver o filme, tu percebe que o Stitch, a única preocupação dele é essa fuga. A história mesmo tá na Lilo. E se as crianças, principalmente os mais pequenos, que forem ao cinema atrás do Stitch, talvez eles se decepcionem um pouco, porque tem bem mais Lilo do que Stitch no filme. Seria interessante uma melhor harmonia, um melhor equilíbrio entre os dois em cena. Seria mais interessante que o filme fosse tanto do Lilo quanto da Stitch? Seria. Quem sabe numa próxima, porque certamente, como esse personagem está sendo tão marketeado, é bem provável que, depois do fracasso que foi a versão live action do Branca de Neve, a Disney aposte todas as suas fichas nesse live action do Lilo e Stitch, e com o Stitch carregando a fama e as pessoas indo atrás, principalmente as crianças, por causa dele, o filme vai fazer muito dinheiro, inclusive mais do que o longo anterior. Anota aí. Dean Fleischer Camp é o diretor agora que assume essa versão, é um cara que já foi inclusive indicado ao Oscar, é responsável por Marcel, a Concha de Sapatos, que foi indicado ao longa de animação em 2023, e ele segura bem as pontas, por mais que não tenha nenhum arrobo de criatividade,
não propõe nada muito novo, ele está apenas fazendo o seu pão, o pãozinho quente ali, a sua torradinha com café e entregando bem harmônico para deixar o pessoal satisfeito. Não vai fazer muito barulho. Entre os pequenos, eu acho que sim, de bilheteria vai fazer sim, mais do que o esperado, mas não vai ser um Rei Leão que fez 1,5 bilhão, por exemplo. A gente pode imaginar um filme de um alcance médio, principalmente porque as crianças, ao se depararem com mais Lilo que Stitch, pode criar um ruído por aí. Lilo e Stitch está chegando aos cinemas essa semana, tem crítica no Papo de Cinema e muito conteúdo por aqui. Fica ligado com a gente que a gente volta logo logo com mais críticas em vídeo. Falou!